Então vamos à leitura da palavra de Deus, Efésios, capítulo 4, versículo de número 15, diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é ele? Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Bem, meus amados e queridos irmãos, a minha mensagem nesta noite tem o tema Crescendo em Tudo. Nós devemos crescer em muitas coisas, mas vamos citar aqui algumas coisas que a Bíblia Sagrada ordena que nós crescemos nelas. Então o tema fica esse, crescendo em tudo, já que a palavra está dizendo, mas antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Meus amados, na verdade nós somos discípulos de Jesus. Todo aquele que se converteu é um discípulo. Todo aquele que se converter se torna em discípulo de Jesus. Ser discípulo significa ser alguém que está sendo formado. Ser discípulo de Jesus significa ser alguém que está sendo formado por Ele. Alguém que está sendo ensinado por Ele. Alguém que está crescendo nele, que é a cabeça da igreja. Ser discípulo é acreditar que Deus quer mais do que salvar a nossa alma. Ele quer que nós aprendamos com Jesus. Ele quer que nós cresçamos em tudo. Ele quer que nós sigamos a verdade. Meus irmãos, as lutas, vamos dizer assim, as lutas, as adversidades, as catástrofes, nasce e às vezes surge grande. E na medida com que o tempo passa, é que ela começa a diminuir e acaba-se. Mas a graça, bem como o amor de Deus, é cada vez mais crescente. Por isso a palavra do Senhor está dizendo: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, ouça bem, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Meus amados, em que a Bíblia diz que nós devemos crescer? Claro, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas nós vamos enumerar aqui, vamos pontuar algumas coisas importantes que a Bíblia manda com que nós cresçamos nelas. Em que nós devemos crescer?
Primeiro, devemos crescer na graça. Fica bem claro na palavra de Deus que nós devemos crescer na graça. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, a palavra está dizendo: crescei na graça. Parte A do versículo, Pedro manda que cresçamos na graça. Quando nós lemos Tito, capítulo 2, versículo 11, ali a palavra do Senhor fala sobre a graça. E a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, à impureza, vivamos uma vida santa, sadia, justa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é Jesus. Quem cresce na graça, quem cresce em graça, está crescendo em Cristo. Porque a graça nos ensina. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação, ensinando-nos. Tito 2:11. Ensinando-nos que devemos renunciar à impiedade, à injustiça, o pecado, a maldade, a ignorância, o mundanismo. Quanto mais nós crescemos na graça, mais nós aprendemos que é necessário se distanciar do pecado. É necessário se distanciar da impureza. É necessário se distanciar do sistema mundanizado. A graça nos ensina que quanto mais perto do pecado estamos, mais longe de Deus estamos. E quanto mais longe do pecado estamos, mais perto de Deus estamos. Quem cresce na graça está cada vez mais se distanciando do erro, se distanciando do pecado, da imoralidade, da promiscuidade e se aproximando cada vez mais de Deus. Cresçamos na graça. A palavra está dizendo: crescei na graça. Segundo, em que nós devemos crescer? A palavra está dizendo, antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo. Devemos crescer no conhecimento. Na parte B do versículo 18, do capítulo 3 de 2 Pedro, a palavra está dizendo: e no conhecimento. Quando fala crescei na graça, parte A, parte B, e no conhecimento. Crescer no conhecimento. Aí está o ponto de equilíbrio. Crescer na graça e no conhecimento. Tem gente que só se preocupa em crescer na graça, esquece do conhecimento. Mas tem gente que se preocupa em crescer somente no conhecimento e esquece da graça.
A palavra manda crescer na graça e no conhecimento. É o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque quem cresce só na graça acaba ficando fanático. Parte para o fanatismo. Quem cresce só no conhecimento acaba pendendo-se para o formalismo. Então é preciso equilibrar, é preciso crescer na graça e no conhecimento. Você não precisa ser fanático, mas também não pode ser formalista, como os fariseus. Eram sábios, doutores, formalistas, mas não tinha a graça de Deus. Conhecedores da lei, mas quando a graça se manifesta, eles rejeitam. Está cheio de fariseus no nosso meio, que tem conhecimento, muita informação, são sábios, mas não têm a graça de Deus, são formalistas. Então a palavra manda crescer na graça e no conhecimento. Também tem muitos irmãos que são cristãos e levam a vida cristã na base do oba-oba. Para ele, tudo é pecado. Vive de apontar o dedo para os outros e todo mundo é errado, só ele é que é certo. É preciso ter conhecimento da palavra. É preciso crescer no conhecimento. Deixa eu falar uma coisa. Pecado não é aquilo que você acha que é pecado. Pecado é aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Quando você cresce no conhecimento, você sabe o que pode, o que não pode, o que é pecado e o que não é. A Bíblia Sagrada fala em Oséias, capítulo 6, versículo 3, ali diz a palavra do Senhor: cresçamos, ou seja, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha o que a palavra diz, vou repetir, em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Estamos falando em crescer no conhecimento. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em outras palavras, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por que essa expressão conhecemos e prossigamos em conhecer? Porque o conhecimento de Deus é processual. É gradativo. Quanto mais você busca o conhecimento de Deus, mais Deus se revela a você. E como é que se busca conhecimento de Deus? Através da Bíblia, através da palavra, porque Deus se revela através da palavra. Ouvindo a pregação, porque Deus se revela através da pregação. Por exemplo, você me ouvindo agora, você pode estar aprimorando os seus conhecimentos. Na oração, Deus se revela. Então, quanto mais você busca o conhecimento de Deus, mais Deus vai se revelando a você. E quanto mais Deus se revela a você, mais conhecimento dele você tem. Então, busque conhecimento de Deus. Em Provérbios,
no capítulo 1, versículo 5, a palavra diz assim, olha que versículo bonito. Ouça também, ó sábio, e cresça em ciência, e o entendimento adquira habilidade. Quando você busca conhecimento de Deus através da leitura da palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra, Deus vai se revelando a você algumas ciências de Deus, ele vai revelando a você. Você vai ficando mais entendido na palavra e vai adquirindo habilidade. É preciso se preocupar em crescer. A palavra está dizendo, antes, seguindo a verdade em amor. Antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo. Em que mais devemos crescer? Já que está falando o texto, antes, seguindo a verdade em amor, devemos crescer em amor. E como está faltando no nosso meio o amor, a compaixão, a misericórdia, um para com o outro. Às vezes eu fico pensando naqueles que não encontrarão misericórdia no dia do juízo, porque não teve misericórdia de ninguém. E a Bíblia diz que a misericórdia triunfa no juízo. É bom que nós cresçamos em amor. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 9, a palavra diz que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. A palavra está dizendo que é para o nosso amor aumentar mais e mais, no pleno conhecimento e em todo discernimento. O amor não é para diminuir, é para crescer. Jesus falou assim, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Então o amor acaba sendo a nossa identidade. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, diz a palavra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, afirma, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com também nós para convosco. Essas palavras foram de Paulo, escrevendo a sua carta à igreja que estava em Tessalônica. Na sua primeira carta, ele orienta os irmãos tessalonicenses. E ele está dizendo, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros. Foi a orientação de Paulo para os irmãos da igreja de Tessalônica. Aqueles irmãos deveriam crescer em amor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo só cruza os braços enquanto os crentes estão brigando uns com os outros.
Porque quando os crentes estão brigando uns com os outros, eles estão destruindo a obra de Deus. Aí o diabo não precisa fazer nada, ele cruza os braços e fica assistindo de camarote. Precisamos parar com brigas, com as intrigas, com a contenda. O povo de Deus é para se unir. Vamos deixar as contendas de lado, as diferenças de lado e vamos nos unir. A união faz a força. Vamos crescer em amor uns para com os outros. E deixar as picuinhas de lado, as diferenças de lado. Porque quando nós estamos brigando uns com os outros, contendendo, intrigando, o diabo só cruza os braços. Ele fala, eu vou descansar, porque eles mesmos estão fazendo aquilo que eu deveria fazer. Porque enquanto os crentes estão brigando, a obra de Deus está se debilitando. O reino está parado. Então que nós cresçamos em amor. Em que mais devemos crescer? Devemos crescer na intimidade com Deus. Quando falo de intimidade, estou falando de comunhão. Quando eu falo de comunhão, crescer na comunhão, estou falando de melhorar o nosso relacionamento com Deus. Deus quer se relacionar conosco, mas nós estamos dando lugar para esta relação com Deus? Uma prova que Deus quer relacionar-se conosco, existem várias passagens, textos e versículos que eu poderia citar, mas eu quero citar 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Ali a Bíblia diz que Samuel, ainda garoto, uma criança, crescia e o Senhor era com ele. Samuel, naquela época, ainda era um menino. E ele ainda não tinha discernimento da voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, mas ele pensou que quem falava com ele era o sacerdote Eli. Por algumas vezes, Deus falou com ele, chamou ele, e ele foi ao sacerdote Eli. E o sacerdote Eli diz, filho, eu não te chamei. Quando o sacerdote Eli percebe que era Deus que estava chamando o garoto, ele orientou Samuel e disse, olha, quando te chamar de novo, você diz, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E o menino Samuel voltou para o seu aposento, e Deus veio para ter intimidade com ele. E Deus chamou Samuel e ele disse, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus falou com ele. Deus quer se relacionar conosco, Ele tem prazer de se relacionar conosco. Quantas vezes Deus tem falado com você de madrugada e você não tem assimilado a voz de Deus? Quantas vezes você foi chamado, despertado para orar, para ter comunhão com Deus, intimidade com Ele, e você despertou, mas não levantou para orar, para ter comunhão com Deus, e foi Deus quem te despertou? Porque Ele quer ter intimidade.
com você. Então, quando você de madrugada perdeu o sono, sentir como se algo despertou você, entenda que Deus te chamou para ter intimidade com Ele. Levante, ore, 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 tenha intimidade com Deus e você verá que depois você vai deitar e vai dormir um sono tranquilo. Cresçamos na intimidade com Deus. Busquemos esta intimidade com Deus. Procuremos a cada dia melhorar o nosso relacionamento com Deus. Porque Ele quer se relacionar conosco. Cresçamos em tudo. Em que mais devemos crescer? A Bíblia diz que devemos crescer em força. Deixa de ser fraco. Deixa de ser frouxo. A Bíblia Sagrada diz que Deus não nos deu um espírito de frouxidão. Deus não nos deu um espírito de fraqueza, de covardia, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza e de poder. Portanto, cresçamos em força. Jó, capítulo 17, versículo 9. Nós lemos: contudo, o justo prossegue no seu caminho, e o que tem mãos puras vai crescendo em força. Se você se sente fraco, desanimado, desencorajado, sua fé está debilitada, sua vida espiritual fracassada, ei, começa a encontrar força. Aí você começa a falar: onde eu vou encontrar força? Não tem onde tirar força. A Bíblia fala que os heróis da fé, da fraqueza, eles tiraram força. A Bíblia Sagrada fala, lá no livro do profeta Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É hora de ser forte, valente, corajoso. Você é um soldado de vestir as armas da justiça e sair a campo. Nesta vida nós precisamos estar dispostos a enfrentar o inimigo, o mal, as forças malignas. Elas não vão prevalecer e nem pode prevalecer contra as forças de Deus. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Então cresça em força. Nada daquele negócio: ah, não vai dar, não tem jeito, não tem como. Cresça em força. Deus é contigo. Você pode estar sendo tentado pelo inimigo. Você não vai cair se você crescer em força. Confie em Deus. A palavra está dizendo: cresçamos em tudo. Em que mais devemos crescer? Devemos crescer em prudência. Repete comigo esta palavra: prudência.
Prudência é o mesmo que vigilância, é o mesmo que precaução, cuidado ativo. Devemos crescer em prudência. Sabe por quê? Em 1 João, capítulo 5, versículo 8, a palavra diz assim: sede sábio e vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé. Então a palavra está dizendo sede sóbrio. Eu falei sede sábio, é sede sóbrio e vigiai. Quando diz vigiai, está mandando ser prudente. O próprio Jesus, ele nos advertiu acerca da prudência. Ele disse: orai e vigiai para não cair em tentação. Em outro texto ele disse: olhai, orai e vigiai. O inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É preciso estar precavido, vigilante, para não cair nas armadilhas de Satanás. Eu costumo dizer que orando se recebe, vigiando se conserva o que recebeu. Tem gente que ora bastante, não vigia nada. Ora, recebe e perde tudo, porque não vigia. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Se nós não guardarmos bem o que temos, o inimigo vai tomar. Tem que ser prudente, vigilante. Aí tem gente que fala assim: pastor, já ouvi gente falando assim. Que nada. O diabo é um cachorro vira-lata. Ele é igual o cachorro vira-lata. Ele late, você bate o pé, ele coloca o rabinho entre as pernas e sai correndo. Canhanhão, 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 vai embora. Não é bem assim. Eu não estou aqui para fazer apologia à força do diabo, mas eu tenho que falar a verdade para você. Você não pode ignorar os ardis de Satanás. Paulo falou sobre isso. Não ignoreis os ardis de Satanás. O diabo não é, como muitos dizem, um cachorro banguelo que late, late e não morde. Ele é perigoso. Por isso a Bíblia diz: ao qual resiste firme na fé. Você não vence Satanás com as armas naturais. Somente com as armas espirituais. E a vigilância, a precaução é uma arma indispensável da armadura de um cristão, para não cair nas armadilhas do diabo. Então cresçamos em prudência, na vigilância, porque assim sendo, nós vamos resistir o inimigo firme. Ele vai lutar.
mas ele não vai triunfar. Ele vai levantar tempestades. Ele vai tentar você, mas você, vigilante, não vai cair na tentação dele. Então, cresça em prudência. Em que mais devemos crescer? Devemos crescer na fé. Não poderia deixar de falar na fé. Eu citei para vocês, quando a palavra diz que nós resistimos o inimigo firme na fé. Eu falei 1 João, mas eu quero ver aqui se é João mesmo ou se é Pedro. Quero ver se é João mesmo ou se é Pedro. Nós devemos crescer na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, eu falei 1 João, mas é 1 Pedro. É 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, perdão. Então, a palavra diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual, versículo 9, ao qual resiste firme na fé. 1 Pedro 5, 8 e 9. Então devemos crescer na fé, porque a fé é uma arma importantíssima da armadura de um cristão. Paulo, na sua escala cronológica, ele comparou a nossa fé a um escudo. Ela tem por finalidade de nos defender dos dardos adversários. Aliás, é a nossa fé em Cristo Jesus que paralisa a ação do diabo. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 15, a palavra diz: não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, à proporção que cresce a vossa fé, seremos nós cada vez mais engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida, à proporção que cresce a vossa fé. É preciso crescer na fé. Colossenses capítulo 2, versículo 19 diz: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. É preciso que nós cresçamos na fé, cada dia tendo uma fé mais robusta, cada dia subindo mais um degrau na escada da fé. Quando nós temos fé, confiança, pode vir o que vier, lutas, sofrimentos, adversidades, que nós não mudamos nossas convicções de fé. Quantas pessoas que na hora da luta, na hora da dor, da tribulação, mudam suas convicções de fé, porque não procuram crescer na fé dia após dia. Cresça na fé. Eu quero encerrar
esta simples mensagem, dizendo para você que um bom cristão, veja bem, um bom cristão não é como o sol de Ezequias, que recuou, nem como o sol de Josué, que permaneceu imóvel. Mas ele é como o que está sempre avançando em santidade e elevando-se no crescimento de Deus. Por isso a palavra está dizendo, antes, andando segundo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então procure crescer na graça, procure crescer no conhecimento, procure crescer em amor, procure crescer na intimidade com Deus, procure crescer na força, procure crescer na prudência e procure crescer na fé. Que Deus lhe abençoe. Repito, que Deus lhe abençoe.